Existem dois tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. É aquela velha história da vacina contra o soro. Então, a imunização ativa é provocada pela vacina, onde nós recebemos o antígeno, nós recebemos a proteína patogênica e com isso o nosso próprio organismo, através dos linfócitos T e B, passam a produzir os anticorpos. Então, ativa é quando o nosso organismo pratica a ação, quando o nosso organismo produz os anticorpos. Então, como que a vacina é feita? Pega-se a parte não viral, que é o capsídeo do vírus, e injeta na pessoa. E isso é o vírus atenuado, ou seja, o que causa a doença não é o capsídeo, mas o material genético do vírus. O material genético do vírus associado ao material genético da célula hospedeira provoca a doença no ser vivo. Então, para se fabricar uma vacina, se retira o material genético do vírus e se aplica o capsídeo ou um envelope viral no organismo, para que ele passe a produzir os anticorpos. Imunização ativa. Ela pode ocorrer de maneira natural, quando você vai lá e come terra, por exemplo, rói unha e não lava a mão antes de comer, ou a artificial, que é através das vacinas. A imunização passiva é quando o nosso organismo recebe os anticorpos prontos. Então, não é para a prevenção, como a vacina. A vacina as pessoas tomam sem apresentar a doença, para se prevenir futuramente da doença. Já o soro terapêutico, por exemplo, soro antiofídico para picadas de cobra, ele é aplicado após a doença. Então, após a picada de cobra, é quando o organismo já está doente. Então, neste soro terapêutico, existe uma grande quantidade de anticorpos para que esse soro consiga combater a doença, combater o patógeno, a proteína estranha. A imunização passiva pode ocorrer de maneira natural, quando a mãe, através da gestação ou amamentação, passa os anticorpos para o filho. Então, dizem que, durante a amamentação, por exemplo, o organismo da mãe reconhece que o filho pode estar com algum tipo de patógeno, por exemplo, uma gripe. E aí o leite muda de cor e textura, porque o leite acaba concentrando uma quantidade maior de anticorpos para combater aquela doença que está afetando o bebê. E de maneira artificial, quando a gente toma o soro terapêutico, que foi o exemplo do soro antiofídico. Então, a imunização pode ocorrer de maneira ativa ou passiva. Ativa é quando o organismo produz o anticorpo, passiva é quando o organismo recebe o anticorpo. Aí, soro versus vacina. Vacina, o patógeno atenuado. Vocês já se perguntaram por que pegou catapora apenas uma vez na vida? Porque o nosso sistema imunológico cria a memória imunológica. Existem os linfócitos B de memória e eles criam a memória imunológica. Como que isso funciona? Toda vez que você pega uma doença viral ou bacteriana, o linfócito B é responsável por estudar este vírus ou esta bactéria, estudar as proteínas desse vírus. E aí este linfócito B que estudou essa proteína do vírus, esse linfócito B vai permanecer vivo, em muitos casos, para o resto da sua vida. Em outros casos, ele morre. E aí você precisa reforçar a sua vacina.
Então, este linfócito B de memória, ele guarda as informações tanto do patógeno como do anticorpo. E aí o organismo não passa por aquele período chamado de período de incubação, quando o vírus está lá no organismo, e o organismo vai apresentar sintomas. Então, nesse período em que o organismo está apresentando sintomas, é o período em que o organismo ainda está produzindo os anticorpos. Então, quando se tem o linfócito B de memória, o organismo não passa por esse período de apresentar sintomas, porque o anticorpo já está pronto. Então, o organismo apresenta sintomas porque os anticorpos ainda não estão prontos, não estão funcionando para a captura daquela proteína patogênica. Beleza? Então, os linfócitos B de memória guardam as informações tanto do patógeno como do anticorpo. Então, quando esse patógeno, por exemplo, o vírus da catapora, entra no seu organismo pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez, o seu organismo fica cada vez mais forte e mais rápido no combate desse patógeno. Então, o organismo não apresenta nem os sintomas. Então, a primeira vez que se pega e apresenta os sintomas é porque o organismo ainda não tinha o anticorpo pronto. Na segunda vez você pega, mas não apresenta os sintomas, porque assim que esse patógeno entra no organismo, os linfócitos B já o reconhecem e já liberam os anticorpos para a captura e posterior eliminação pelos macrófagos. Como que os soros são produzidos? Então, pega-se essa determinada toxina, essa proteína patogênica, e aplica em animal de grande porte, como por exemplo o cavalo. Depois que o cavalo apresentou sintomas, isso quer dizer que ele também já produziu os anticorpos. E aí o sangue, uma parte desse sangue, uma pequena parte de sangue é coletada do cavalo. E aí este sangue, ele é processado. Separa então cadê o sangue aqui? Separa então o plasma sanguíneo dos glóbulos vermelhos, os elementos figurados, glóbulo vermelho, branco e plaqueta, do plasma. No plasma nós encontraremos 90% água e os outros 10% aproximadamente, não é um número exato, né? Dos outros elementos dissolvidos nessa água, como por exemplo os próprios anticorpos. Então, se pega o plasma do sangue do cavalo e continua processando esse plasma para separar todas as excretas, todos os nutrientes, todos os outros anticorpos daquele anticorpo que a gente quer. E aí, depois do sangue ser processado, e então retirado dele o anticorpo específico que a gente quer, aí é produzido o soro terapêutico, beleza? Não tem efeitos negativos para o animal. É crueldade animal. Não, uma pequena carga de sangue é retirado e essa carga é devolvida para o próprio animal, tá bem? Então não há um prejuízo aí ao animal.